uma grande honra poder estar aqui com os irmãos e nesta oportunidade rever aqui os irmãos, também rever o pastor Roberto, a missionária Iris. Deus abençoe pela gentileza dos senhores de nos receberem aqui e também franquearem a tribuna para que falemos a palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Adilton e também da irmã Fran e do Gustavo, que são os irmãos pastores ali da Assembleia de Deus Ministério do Belém, que estão nos recebendo aqui, irmãos, em Portugal. Eles que nos receberam, nos recepcionaram. Nós chegamos no dia 6 de setembro e nós vamos embora na próxima quarta-feira. E eles têm nos recebido aqui, nos dado acolhida e sido um amparo para nós. Então quero louvar a Deus pela vida deles. Agradecer a Deus também pela vida do Israel, pastor Israel, Deus abençoe, que tem nos ajudado demais aqui também. Pastor Paulinho, que é meu cunhado lá do Brasil, veio comigo. Também a minha irmã Madalena. Deus abençoe. Nós trazemos um abraço lá da Assembleia de Deus Ministério do Belém do Brasil para todos os irmãos, sintam-se abraçados. Eu também trago um abraço da minha família, a minha esposa, a irmã Mônica, também o meu filho Eduardo Henrique, e também a minha filha Mônica Caroline. As famílias aqui sintam-se abraçadas em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer aos irmãos que é muito bom vir aqui e ouvir tantos talentos. Aqui dava para a gente ter um culto só musical, né? A nossa querida irmã, que eu não sei o nome dela, quando eu cheguei estava cantando, canta maravilhosamente bem. A outra irmã ali também, a nossa querida irmã que cantou por fim aqui, maravilhoso. E a pastora Iris também canta muito bem. Que Deus continue abençoando vocês. Sabe que um dia eu ouvi de um amigo que uma das formas de Deus avivar uma igreja é unindo talentos. Então os irmãos aqui, de certa forma, estão vivendo um avivamento, porque o avivamento acontece quando Deus une talentos, e aqui tem muitos talentos. Que Deus continue abençoando, prosperando e enriquecendo essa igreja aqui. Também quero de antemão agradecer ao pastor Roberto, porque no sábado os irmãos não vão ter culto aqui, mas nós vamos, o pastor Roberto cedeu à igreja esse espaço para que nós, lá da Assembleia de Deus Ministério do Belém, ali de Almeirim, nós pudéssemos fazer o culto aqui. Então, se você for lá para o congresso, vá, mas se você não for, não fique em casa. Venha cultuar conosco aqui, em nome de Jesus. Nós estaremos em comunhão, celebrando e bendizendo ao Senhor. Nós vamos receber uns irmãos do Brasil também, que vão estar conosco. Vai ser uma noite abençoadora e preparatória, né, pastor? Porque a gente está se preparando para no domingo fazermos o batismo de 12 pessoas, em nome do Senhor Jesus. E esse culto de sábado será um culto abençoado. Obrigado, viu, pastor Roberto? Sei que o pastor Adilton já lhe agradeceu muito e vai lhe agradecer depois também, mas obrigado ao Senhor, toda essa igreja, pela gentileza de ceder esse espaço para que façamos o culto aqui, em nome de Jesus. Isso fala da grandeza de vocês e da disponibilidade que vocês têm para servir o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Eu tenho certeza que o Senhor retribuirá de forma gloriosa. Queridos irmãos, eu quero falar um pouquinho da carta de Efésios, ou aos Efésios, aos irmãos. Vamos ler aos Efésios 5:8, capítulo 5, versículo 8. Nós hoje tem um caráter de estudo, então nós vamos pedir aqui a pastora Iris, se ela puder, ir projetando os versículos para a gente ir lendo junto com os irmãos. E nós vamos falar hoje sobre as três principais palavras da carta aos Efésios: a palavra unidade, a palavra riqueza e a palavra plenitude. São três palavras importantes: unidade, riqueza e plenitude. E nós vamos começar a nossa leitura com Efésios 5 e 8. Efésios capítulo 5, versículo 8. Os irmãos acharam? Pode dizer amém? No 3, leiamos juntos conforme está ali na tela. 1, 2, 3. Porque no outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor.
andai, pois, como filhos da luz. Amém. Queridos irmãos, nós vamos falar um pouco sobre a carta de Paulo escrita aos irmãos de Éfeso, aos Efésios. E a primeira coisa que nós vamos falar é que esta carta aos Efésios, ela possui esse nome, que é um nome diferente, aos Efésios, né? Porque ela foi escrita aos cristãos que moravam na cidade de Éfeso, e a cidade de Éfeso ficava na Ásia Menor. Atualmente, onde era Éfeso, hoje está a cidade de Alzimir, no sudeste da Turquia. Então, a carta tem esse nome, aos Efésios, porque é uma carta endereçada aos cristãos que moravam na cidade de Éfeso, que hoje é Turquia. Uma outra coisa interessante é que esta carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, ela tem como autor o próprio apóstolo São Paulo. Tem um teólogo americano chamado Warren Wiersbe, e ele tem um comentário bíblico do Gênesis até o Apocalipse, que ele vai comentando a Bíblia, explicando a Bíblia. E o Warren Wiersbe, ele diz que o apóstolo Paulo, ele é citado nominalmente na carta aos Efésios por dois momentos. Vamos ler a primeira vez que ele é citado, Efésios 1:1. Olha o que diz aí, Efésios 1:1, aparece o nome de Paulo pela primeira vez na carta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. E depois o Oliver vai dizer que Paulo vai aparecer em Efésios 3:1, quer dizer, nominalmente, Paulo vai aparecer em Efésios 3:1, diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então, essa carta aos Efésios, ela tem uma autoria, que é uma autoria paulina. Ela é uma carta da pena, uma carta da escrita, uma carta da lavra, uma carta da redação de Paulo. Paulo é quem escreve essa carta. Uma outra coisa interessante sobre essa carta é a data de composição dela. Ela foi escrita mais ou menos por volta do ano 62 até o ano 64 depois de Cristo. E essa carta foi escrita nesse período quando Paulo estava preso, Paulo estava enclausurado, Paulo estava detido, Paulo estava aprisionado. É claro que nós vamos encontrar evidências internas na própria carta de que Paulo estava preso. Tem um teólogo muito interessante chamado Matthew Henry, ou lá em português no Brasil a gente chama de Matthew Henry. Ele tem um comentário do Antigo e do Novo Testamento. E o Matthew Henry, ou Matthew Henry, ele diz que Paulo afirma estar preso quando ele escreve a carta por duas vezes. Vejam aí, irmãos, Efésios 3:1 diz assim, por esta causa Paulo, e aí ele fala o que ele é: sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. E depois em Efésios 4:1, olha o que diz, Efésios 4:1, por gentileza: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamado. Ou seja, Paulo escreve a carta aos Efésios da prisão. Paulo escreve a partir da prisão. Tem um pastor que ficou muito conhecido no Brasil, chamado Russell Shedd. Ele descansou no Senhor já, o Russell Shedd, em 2015, morreu com idade avançada. E o Russell Shedd,
Ele diz, quando ele fala da carta aos Efésios, em seus comentários, que esta pode ser chamada e pode ser caracterizada como uma das cartas da prisão. Ou seja, Paulo está preso e ele mesmo preso se preocupa com a igreja de Éfeso. Mesmo preso, ele cuida dos irmãos. Mesmo preso, Paulo frutifica. Às vezes a gente vai vivendo na vida da gente algumas clausuras, algumas prisões, a gente vai vivendo algumas limitações, e nós julgamos às vezes que o fato de estarmos enclausurados, o fato de estarmos detidos, o fato de estarmos limitados, nos impede de produzir no reino de Deus, de gerar coisas boas para as pessoas, de cuidar de pessoas. Mas a verdade é que o apóstolo Paulo nos dá uma lição poderosa. Qual é a lição? Que ele, mesmo estando enclausurado, mesmo estando aquartelado, mesmo estando aprisionado, ele escrevia cartas para cuidar da igreja. Ele conseguia cuidar dos irmãos, pastorear os irmãos e zelar os irmãos. Pelos irmãos. Tem um teólogo chinês que eu gosto muito, chamado Walt Mani. E o Walt Mani, ele era pastor na China, e de repente o regime totalitário chinês, um regime de ferro, fechou as igrejas e prendeu os pastores. E o Walt Mani foi preso. E o Walt Mani, ele ficou 30 anos preso. Mas durante os 30 anos ele ficou pastoreando a igreja da China por meio de cartas. E ele tinha um irmão dele chamado Witness Lee. E o irmão dele, Witness Lee, lia a carta do Walt Mani para a igreja e pastoreava a igreja mesmo na prisão. Eu tenho lá no Brasil um parente meu que está preso, ele está cumprindo uma pena severa, uma pena pesada. E esses dias eu recebi da minha familiar que está relacionada com ele, e ela disse o seguinte: olha, Henrique, nós temos que agradecer muito, por quê? Porque mesmo lá na prisão ele está trabalhando e ele está gerando um recurso, e esse recurso ele tem enviado da prisão para cuidar da família dele que está aqui. Então vejam que é possível, mesmo você estando no claustro, mesmo estando na prisão, mesmo estando limitado, produzir também. Tem gente que está livre e não consegue produzir, mas tem gente de boa vontade que mesmo encerrado, mesmo limitado, produz. E é claro, eu não estou falando aqui, Paulo estava preso no sentido de cercear, de ter a sua liberdade de ir, vir e permanecer cerceada. Paulo estava preso mesmo. Esse meu parente lá está preso mesmo. O Walt Mani ficou preso mesmo. O José ficou preso mesmo. Mas quando a gente pensa em prisão, a gente tem que pensar para além da prisão física. Existem várias situações que nos prendem. Tem pessoas que estão presas na escassez econômica, não tem dinheiro para avançar, estão presas na limitação financeira, estão presas porque não conseguem comprar, não conseguem expandir os negócios, não conseguem avançar. Por quê? Porque estão sem recurso financeiro. Outros estão presos em vícios. Quantas pessoas presas em vícios? Outros estão presos em situações difíceis, seja luto na família, seja uma situação envolvendo um problema com o filho, com a filha. E aí, na prisão, tem aquele que se apequena, tem aquele que se diminui, tem aquele que vive a prisão e se esquece de que é possível produzir mesmo nas horas mais sombrias da nossa vida. Eu gosto muito do Charles Haddon Spurgeon, quando o Spurgeon ele diz que mesmo ao pé das montanhas mais geladas, flores azuis surgem e iluminam a campina, e brilham a campina e trazem vida para a campina. Ora,
Quando nós olhamos para a geleira, você diz ali só tem morte, mas ao pé da geleira tem uma flor que ousa sair, tem uma flor que ousa brotar, tem uma flor que ousa colorir, tem uma flor que ousa trazer esperança e trazer vida. Então tem gente que quando está preso usa a prisão como desculpa, mas tem os Paulos que rompem e dizem: mesmo na minha prisão eu vou produzir, eu vou escrever, eu vou trabalhar, eu vou servir, eu vou fazer aquilo que tem que ser feito para a glória do Senhor. Talvez você esteja aqui em Portugal, ou se você é daqui, ou se você é um imigrante, eu não sei. Talvez você está aqui, você de alguma forma se sinta também preso, se sinta também limitado, se sinta também enclausurado, se sinta também de alguma forma entrincheirado. Não importa, se você não se desanimar, Deus vai te fazer produzir nessa prisão, Deus vai te fazer frutificar nessa prisão, Deus vai fazer você gerar frutos para a glória do Senhor, mesmo na sua prisão, mesmo na sua prisão. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Paulo, quando ele escreve a Filemon, na carta a Filemon, ele fala do Onésimo, e ele classifica o Onésimo como: receba, Onésimo, o meu filho. E aí Paulo diz que eu gerei em prisões, mesmo nas prisões. Aleluia, é possível nós produzirmos. Paulo diz: eu gerei em prisão. Aleluia. Aliás, quando escreve aos irmãos de Filipos, Paulo vai dizer aos irmãos filipenses: olhem, irmãos, por um lado eu estou me sentindo mal porque eu estou preso por causa do evangelho, mas por outro lado eu estou dando glória a Deus. Por quê? Porque aqueles que estão fazendo a minha guarda, eles estão ouvindo falar do evangelho. Quer dizer, na minha prisão eu não me calo, na minha prisão eu levanto a minha voz, eu ergo a minha mão, eu abençoo pessoas. Aleluia, glória a Deus. Talvez você não esteja na condição que você deseja, mas isso não é desculpa para você não frutificar no reino. Deus vai te fazer prosperar, Deus vai te fazer frutificar, mesmo no ambiente da sua carência e da sua limitação. Aleluia, glória a Deus. Pelo que lemos na carta aos Efésios, os destinatários desta carta são os irmãos da igreja de Éfeso, na Ásia Menor. Nós já lemos Efésios 1:1, onde Paulo fala aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. É interessante, queridos irmãos, como Paulo vai qualificar a igreja. Ele vai dizer que a igreja é a comunidade dos santos. Ele vai chamar a igreja de a comunidade dos santificados. Você foi santificado pelo Senhor. Não deixa Satanás acusar a tua mente, não deixa a tua consciência conspirar contra você, não deixa a tua consciência sabotar a tua vida espiritual, dizendo para você que você vive em pecado, ou que você não tem vida no altar e que Deus não tem nada com você. Não! Lembre-se que Paulo, quando está escrevendo para os irmãos de Éfeso, ele diz aos santos que estão em Éfeso. Ora, mas a igreja de Éfeso é uma igreja que tem irmãos oscilantes, que tem irmãos que estão ainda amadurecendo, que tem irmãos que ainda estão sendo discipulados, que estão ainda crescendo na graça, mas Paulo já os considera santos. E por quê? Porque quem nos santifica é o sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O que nos santifica é a palavra de Deus. Eu não estou aqui com o exemplar físico da Bíblia, mas se você tiver o exemplar físico da Bíblia, levanta o exemplar físico da Bíblia. E se você não tiver, levanta seu celular onde você está acompanhando a palavra. Por quê? Porque o que nos santifica é a palavra, é o sangue de Cristo, é a água da palavra, e é o poder do Espírito que nos santifica. Então nós somos santos, somos santificados. Não deixe o seu coração se apequenar, não perca a sua liberdade
de falar com Deus, de orar. Ah, pastor, mas eu já cometi um pecado hoje, falando o que não devia, fazendo o que não devia. É verdade, se você depender só de você mesmo, você não estaria em bons lençóis, você não estaria bem, mas você não depende só de você, você depende da graça de Deus. E se você se humilha, se você confessa, se você deixa, se você entra num processo de libertação desse pecado, Jesus entra com você e Ele diz: eu vou te dar vitória, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou lavar a tua alma, eu vou lavar a tua mente, eu vou lavar a sua consciência, eu vou, aleluia, trazer para você santidade. Santidade entre nós. A igreja é chamada de santos. Agora é interessante que Paulo vai adjetivar, vai qualificar os irmãos. Uma outra característica, ele vai dizer: são os santos e são os fiéis em Cristo. Paulo vai falar: aqui estão os fiéis em Cristo. Quem são os fiéis em Cristo? São aqueles, queridos irmãos, que não cogitam a possibilidade da existência de outro Deus. Não, para nós não existe Buda, para nós não existe de forma alguma Charles Taze Russell, para nós não existe outra divindade. Nós só temos uma divindade, nós só temos um Deus, nós só temos um Senhor, nós só temos um Mestre, nós só temos um Deus, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós temos apenas Jesus. Quem aqui só tem Jesus? Levante a mão. Oh glória, oh glória. Talvez você chegou aqui em Portugal e você veio de outra região e lá vocês cultuavam a Alá e Mohamed, o seu profeta. Agora você está lavado e remido pelo sangue de Jesus, você está transformado pelo poder do Evangelho, e você tem que ser fiel a Jesus. É Jesus, é só diante dele que a gente se dobra, só a ele que a nossa mão se levanta para dizer glória, só o nome dele que a nossa boca se abre para dizer bendito seja o seu nome. Cadê os fiéis de Jesus? Levante a mão. Os fiéis a Jesus, levante a mão, levante a face, levante a voz, abra a boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Bracandaramachurabai. Fiéis em Jesus. Aleluia, são pessoas que não se desviam para a idolatria, que não se desviam após outras religiões. Queridos irmãos, não flertem com outras religiões, não flertem com outras expressões de fé. Vocês podem ter amizade com as pessoas, vocês podem se relacionar, mas sempre colocando um limite. Qual é o limite? O limite é o limite que Jesus colocou para Satanás. Eu acho interessante como Jesus não se opôs na tentação de Mateus capítulo 4 em estar ao lado de Satanás. Jesus não se opôs, ele não se incomodou de Satanás chegar ali enquanto ele estava se santificando. Jesus não se incomodou com isso. O que Jesus se incomodou foi quando Satanás quis tirá-lo da presença de Deus. Ele disse assim: escolhe o pão e deixa a palavra de Deus. Aí Jesus falou: não, a palavra de Deus é melhor do que o pão. Aí depois ele diz: escolhe a glória desse mundo, porque aí você vai abandonar a adoração a Deus. Ele disse: não, adorar a Deus é melhor do que a glória desse mundo. E ele disse assim: olha, escolhe se jogar daqui, porque você vai tentar Deus. Ele diz: não, vigiar é melhor do que tentar Deus. Jesus, ele sabia onde colocar a linha de limite, ele sabia onde colocar a fronteira, ele sabia o limite, ele sabia o limiar, aonde ele não podia ultrapassar, ele não podia deixar ninguém ultrapassar dali. Você também, você deve se relacionar com pessoas de todos os lugares. Eu vejo diferenças aqui da igreja de Portugal para a igreja brasileira. A igreja brasileira, na sua maioria, na sua absoluta maioria, é feita mais de brasileiros mesmo. Aqui não, aqui a gente tem muitas nações representadas, muitas etnias representadas, e cada um vem de um lugar, e às vezes vocês vão se relacionar na vida profissional, na vida educacional, na vida social, com pessoas de todas as demais religiões, mas não se esqueçam que vocês foram lavados pelo sangue de Jesus. Não esqueçam que vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. Os vossos nomes estão carimbados, escritos no livro da vida, e nada e nem ninguém pode apagar de lá. E você é fiel a Jesus. Você é fiel a Jesus, e você é fiel a Jesus. Quem aqui é fiel a Jesus? Levante a mão. Quem está pronto para, aleluia, quem está pronto aqui para reafirmar a sua fidelidade, o seu compromisso com Jesus? Jesus,
é no trabalho, é Jesus. É lá na escola, é Jesus. É na rua, é Jesus. Aleluia, no ambiente, aleluia, profissional, é Jesus. É Jesus, eu sou fiel, nós somos fiéis a Jesus. Irmãos, não é fácil, às vezes é difícil ser fiel a Jesus, sim ou não? É difícil quando você está passando necessidade, é difícil quando você está sob pressão, é difícil quando você está ali, de alguma forma, passando por lutas e por pressões. Mas Paulo vai dizer: vocês são santos e vocês são fiéis a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu sou fiel a Cristo, Ele é fiel a nós, e nós somos fiéis a Ele. Aleluia, glória a Deus. Agora é interessante, irmãos, que essa carta é destinada aos irmãos de Éfeso, que Paulo vai chamá-los de santos e fiéis. Obrigado, querido irmão, Deus abençoe. E aí é interessante que em Efésios 6:21, por favor, é possível colocar aí, pastora? Efésios 6:21, olha o que diz Efésios 6:21, por gentileza. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará tudo. Paulo, ele vai mandar essa epístola, porque ele está preso, ele não vai poder levar essa carta pessoalmente, ele não vai poder ir até os correios mandar a carta, mas ele vai usar um irmão da igreja chamado Tíquico, e esse Tíquico, ele é um irmão que vai ser mandado por Paulo de Roma até Éfeso, e ele vai fazer o que? Ele vai entregar a carta. E não só isso, ele vai falar dos negócios de Paulo. Quando Paulo fala, vocês saberão dos meus negócios, tem a ver, vocês saberão com que eu estou envolvido, vocês saberão informações sobre a minha saúde, vocês terão informações especiais através de um homem especial. Que homem é esse? É o Tíquico. Vocês vão receber tanto a carta quanto informações sobre mim por meio de um irmão chamado Tíquico. Naquele tempo não havia Facebook, não havia Instagram, não havia WhatsApp, não havia Messenger. Então, como que eram feitas as comunicações? Por meio de cartas, comunicações epistolares, ou por meio de mensageiros. E Paulo está mandando aqui uma carta e está mandando uma mensagem. E ele está mandando isso através de um homem de confiança. Quem é esse homem? É um homem que praticamente é meio que anônimo. Muita gente nunca ouviu falar de Tíquico. Talvez se eu perguntar aqui, você já tinha ouvido falar desse personagem bíblico chamado Tíquico? Muitos irmãos aqui vão falar, nunca ouvi falar dele, mas ele está na Bíblia lá, ó. Paulo diz assim: eu vou mandar Tíquico levar a carta e levar as informações sobre mim para vocês. E é interessante que esse personagem, apesar dele ser um personagem anônimo, ele é um personagem que não aparece muito. Paulo tinha nele uma grande confiança. Ele tinha uma confiança tão extraordinária que eu queria ler com os irmãos 2 Timóteo, por gentileza, pastora, capítulo 4, versículo 12, quando Paulo diz que ele enviou Tíquico a Éfeso. Olha o que diz 2 Timóteo 4,12, também enviei Tíquico até Éfeso. Eu enviei Tíquico a Éfeso fazer o quê? Levar uma carta para os irmãos. Eu enviei Tíquico a Éfeso fazer o quê? Para entregar lá para os irmãos uma mensagem do Evangelho. Eu enviei alguém de confiança. Eu estou enviando alguém de confiança. Eu, queridos irmãos, quero deixar essa palavra para os irmãos aqui. Deus vai confiando em nós na medida que nós vamos crescendo e nos amadurecendo. É interessante que às vezes Deus não nos dá determinadas tarefas e nós choramos porque essas tarefas não vêm para nossa mão, mas no fundo é porque ainda não estamos amadurecidos o suficiente, não estamos preparados, não estamos prontos, não estamos maduros, não estamos emancipados, não estamos progredidos, não estamos evoluídos ainda. Mas tão logo Deus perceba que a gente cresceu, que a gente emancipou-se, que a gente amadureceu, que a gente evoluiu, Deus vai nos dando mais, nos dando
dando mais e nos dando mais. Paulo diz: o Tíquico é um indivíduo anônimo, mas é um indivíduo de confiança, alguém capaz de entregar uma mensagem, alguém capaz de conduzir uma igreja. Deus vai dando para nós atribuições na medida do nosso desenvolvimento, na medida do nosso aperfeiçoamento, na medida do nosso crescimento, na medida que nos aprimoramos. Quanto mais aprimorados, treinados, exercitados, quanto mais progredidos estamos, mais Deus vai confiando coisas a nós, mais Deus vai nos dando habilidades, mais Deus vai nos dando oportunidades, mais Deus vai colocando situações para nós administrarmos. Deus quer contar com homens e mulheres que estejam dispostos a evoluir, a progredir e a crescer. Se você for um indivíduo, seja um irmão, uma irmã, um jovem que está me ouvindo aqui, uma criança, se você disser, seja um obreiro ou seja um irmão da igreja, se você disser, se eu disser, se nós dissermos que nós já estamos prontos e não temos nada a evoluir, então significa dizer que Deus também não tem mais nada a nos dar, porque é na medida que nós evoluímos que Deus vai nos fazendo crescer, é na medida que vamos evoluindo que Deus vai nos fazendo crescer. Deus tem muito mais para você, Deus tem muito mais para você, Deus tem muito mais para você. Aonde você chegou hoje não é o máximo, não é o ápice, não é o cume, não é o êxtase, aleluia, de tudo que Deus tem para você. Não, Deus tem muito mais para você. Deus ainda vai te fazer crescer muito mais. Agora, para que você vá vivendo e vá acessando novos estágios da revelação e da confiabilidade de Deus, você deve ir se aprimorando, você deve ir se aperfeiçoando, você deve ir se instrumentalizando, você deve ir se aperfeiçoando. Quanto mais aperfeiçoado você é, mais digno de confiança você se torna, e maiores responsabilidades você vai recebendo. Eu, irmãos, eu gosto, apesar do meu tecido adiposo avantajado, os irmãos aqui sabem que a minha protuberância é realmente destacável, né? Apesar que não é muito. Por quê? Porque no período da pandemia, lá no Brasil, foi feito o seguinte: as pessoas que tinham comorbidades, elas podiam ser vacinadas da vacina da Covid antes do tempo. E eu fui lá no estádio do Barueri Futebol Clube, ali no Belval, chamado de Arena Barueri. Eu fui lá por quê? Porque eu tinha uma comorbidade. Aí quando eu cheguei lá, a enfermeira olhou para mim assim, ela estava do outro lado do balcão, olhou, e eu cheguei lá assim. Aí ela falou assim: mas pois não, senhor? Eu falei: eu vim tomar a vacina. Aí ela disse: quantos anos o senhor tinha? O senhor tem? Eu estava com 38 anos naquele momento. Falei: 38. Ela falou: não, a gente só está dando vacina agora para quem é mais de 50, 60. O senhor não tem que tomar vacina. Aí ela falou assim: ou pessoa que tem comorbidade. Aí eu falei: mas eu tenho comorbidade. Aí ela falou: mas qual é a sua comorbidade? Aí eu tenho comorbidade. Ela: mas qual é a sua comorbidade? Eu falei: eu tenho comorbidade, senhora. Aí ela: mas qual é a sua comorbidade? Aí eu falei: a senhora não percebe? Ela falou: não. Eu falei: eu sou obeso. O meu IMC, índice de massa corporal, é maior do que 40. Eu sou obeso mesmo. Eu sou pesadão mesmo. Eu sou um pastor de peso. Aí ela olhou e disse assim: não dá para provar, não dá para saber que o senhor está ainda muito gordinho. Falei: não dá mesmo não. Falei: então eu não vou tomar vacina, que eu vou sair daqui, eu senti magro, né? Eu estou magro. Aí eu tive que ir num outro postinho, lá no postinho UBS, lá no Brasil chama Unidade Básica de Saúde. Fui numa UBS, uma Unidade Básica de Saúde, peguei lá um laudo provando que eu era gordo mesmo. Aí eu fui lá, né? E apresentei lá, e ela falou: agora sim, né? Eu falei: poxa vida, né? Então não é brincadeira, queridos irmãos. Mas eu, apesar desse tecido adiposo meu avantajado, eu gosto de caminhar. Eu gosto de jogar futebol. E eu era bom jogador, viu? Todo jogador que era ruim fala que é bom hoje, porque não tem ninguém para provar que ele era ruim, né? Mas então ele fala que ele era bom, né? Mas eu era jogador. E eu, mesmo gordinho, eu sempre gostei de caminhar. Agora menos, né? Por conta de uma série de coisas, menos. Mas eu gosto de caminhar. E lá perto de casa tem um parque. E quando eu vou caminhar no parque, a pista do parque tem 1,1 km, 1.100 metros.
E é interessante, quando você dá uma volta, quando eu vou retomar as minhas caminhadas, eu geralmente dou uma volta, e eu dou uma volta durante uns 2, 3 dias. Aí no primeiro dia você dá uma volta, você está cansado. No segundo dia você dá uma volta, você está cansado. No terceiro dia, quando você dá uma volta, o corpo já começa a aquecer. Aí você já quer dar a segunda volta, mas você para, porque você fez o compromisso de dar ali durante uma semana uma volta. Aí você termina aquilo. Quando você está terminando, você já está com vontade de dar 2 voltas. Aí na segunda semana, 2 voltas. Aí no final da segunda semana, você já quer dar 3 voltas. Quer dizer, quanto mais o seu corpo vai aquecendo, quanto mais você vai treinando, mais vontade de treinar você tem, mais desejo você tem. É como se comportas no seu organismo fossem sendo abertas na medida que você fosse se exercitando. Da mesma forma na vida com Deus, quando a gente vai se preparando, Deus vai abrindo novas comportas para nós, e Deus vai nos dando alcances novos, Deus vai nos dando caminhos novos. Tem muita gente que não cresce porque não se prepara, mas assim diz o Senhor: se você se preparar e aproveitar as oportunidades, eu vou te dar crescimento, e eu vou dar crescimento para a tua família, eu vou dar crescimento para você e para a tua casa. Quantos aqui querem desenvolver? Quantos aqui querem crescer? Quantos aqui querem evoluir? Quantos querem abrir e dizer: Senhor, me dá a oportunidade até que eu esteja pronto para aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida? Oh glória, oh glória, oh glória! Irmãos, eu comecei a pregar com 16 anos de idade, e quando eu comecei a pregar, eu tinha um certo ressentimento comigo. E qual era o ressentimento, Israel? Presta atenção aqui, você que é o birigrinho, pastor, prega muito, viu? Quando ele prega 2 horas sem cuspir, prega muito mesmo. Ele é o nosso Idecaso Takayama daqui, né? Mas prega muito ele, viu? De verdade, uma hora se eu tiver a oportunidade, vou dar uma oportunidade para ele, o senhor vai gostar de ouvi-lo. Muito bem, quando eu comecei a pregar, eu fiquei assim pregando, e de repente eu comecei, depois de uns 2 ou 3 anos pregando, eu comecei a assim, ter um ressentimento. E por quê? Porque eu via os outros jovens se reunindo e saindo para algumas coisas envolvendo a igreja, e eles não me convidavam. E eu ficava assim, falando: por que não me convidam? Convidam fulano, ciclano, beltrano, por que não me convidam? Aí eu estava sem convite e ia ler, e eles lá fazendo as coisas, eu ia ler e eles fazendo as coisas, ele ia ler e eu fazendo as coisas. Eu me tornei um autodidata, passei a ler muito, eu leio muito, e passei a ler muito, e leio com facilidade e tal. Bom, eu virei professor do seminário, anos depois. E aí, quando eu chego lá no seminário para dar aula, quem que está lá? Aqueles que iam fazer não sei o que enquanto eu ia ler. Quando você se prepara, Deus te exalta. Hoje, aqueles lá que eu ressentia quanto a eles, me chamam de mestre, me chamam de professor. Entende o que eu estou dizendo para você? Quando você se prepara, Deus vai confiando coisas diferentes, coisas novas, coisas extraordinárias na sua vida. É difícil a gente ver às vezes o outro crescendo e a gente só se preparando, o outro evoluindo e a gente só se preparando. Mas fique em paz, vai chegar a hora de Deus projetar você, vai chegar a hora de Deus te usar, vai chegar a hora que Deus vai chamar teu nome, e quando Ele chamar o teu nome, não haverá homem, não haverá mulher, não haverá circunstância, não haverão limitações que vão impedir. A mão poderosa de Deus te exaltará. Levante a sua mão por gentileza, levante a tua face, levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus, a graça de Deus. Oh glória, bate no peito e diga: eu sou tíquico. Vamos lá, eu sou tíquico. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Eu sou tíquico. É esse indivíduo que vai se preparando, vai treinando, vai ficando ali, às vezes no anonimato, ninguém sabe nem o nome dele. Mas quando Paulo vai usar, Paulo não pega os graúdos, Paulo pega os pequenos. Ele diz: esse menino aqui, ó, ele que vai levar a palavra, ele que vai levar a carta, ele que vai ser instrumento, ele que vai ser usado. Sempre tem alguém te observando, sempre tem alguém olhando para você, na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, tem gente olhando para você. Então se esmere mesmo, se aperfeiçoe mesmo. Se você puder aprender novos idiomas, se você puder ler, se você puder andar com gente mais sábia do que você, se você puder,
vai crescendo, porque quando você estiver pronto, assim diz o Senhor, eu vou projetar você para viver coisas maravilhosas, maravilhosas e maravilhosas. Aleluia, aleluia, aleluia. O nosso tempo já foi, mas para concluir aqui, o texto ou o tema da carta aos Efésios, qual que é? O tema está em Efésios 1 e 3. Eu queria ler com os irmãos Efésios 1 e 3, por gentileza. Efésios 1 e 3. Podemos ler esse texto lindo juntos, irmãos? No 3, e creia nesse texto para a sua vida. Efésios capítulo 1, versículo 3. 1, 2 e 3. Bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos ler de novo no 3, 1, 2, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. O tema, o Warren Wiersbe diz, é exatamente essa bênção e essa riqueza que o cristão tem em Cristo. Nós fomos abençoados. Existe aqui, irmãos, uma palavra muito interessante, que é a palavra de que você foi abençoado em Cristo. Você já aceitou Jesus, você já confessou Jesus, você já creu em Jesus, você já passou pelo ato batismal, já está inserido no corpo de Cristo através da ceia. Você é abençoado por Deus, e você é abençoado a ponto de quebrar ciclos antigos da sua família. Deixa eu tratar uma coisa com os irmãos aqui. A palavra de Deus, ela fala que Deus visita a obediência dos pais nos filhos até 1000 gerações. E a Bíblia fala também que Deus visita a maldição dos pais nos filhos até a 4ª geração. Aí você diz assim: minha mãe divorciou, eu estou fadada a divorciar. Não, senhora, não, senhor. A sua mãe se divorciou, seu pai se divorciou, mas você é abençoado por Jesus, e você quebrou esse ciclo. Você quebrou esse ciclo. Meu pai foi pinguço, os irmãos entendem o que é pinguço? Cachaceiro, gosta da canjibrina, da água que passarinho não bebe, né? Meu pai gostava de tomar 1, 2, 3 e 10, e eu também vou tomar 1, 2, 3 e 10, porque isso é uma maldição. Foi quebrada essa maldição quando você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Meu pai, meu irmão, minha família se suicidou, meu avô se suicidou, meus ancestrais se suicidaram, eu vou me suicidar também? Não, senhor! Em Cristo essa maldição é quebrada. Veja o que Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Vamos falar essa palavra no 3? 1, 2, 3. Nos abençoou. De novo, nos abençoou. Nos abençoou. Paulo diz: ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A maldição foi quebrada, o laço foi quebrado. Você não tem que reproduzir o que seu pai viveu, você não tem que reproduzir o que sua mãe viveu, você não tem que reproduzir o que seu irmão mais velho viveu, o que sua irmã viveu, que sua tia viveu, que seu tio viveu, que seu ancestral viveu, que seus ascendentes viveram. Não interessa como foi a vida deles. Deus tem uma história nova para você. Deus tem um tempo novo para você. Deus tem uma sequência nova para você. Deus tem planos novos para você. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu tive agora na Espanha, em Madrid. Foi uma coisa legal, que nós fomos recebidos lá pelo maestro Neemias. Eu fui pregar lá na Assembleia de Deus, e aí nós fomos visitar o Palácio do Rei, e também fomos visitar a igreja, né, que fica na frente do Palácio do Rei lá em Madrid. E aí ele estava explicando o seguinte, que quando você está na linha sucessória da monarquia, e você por alguma razão renuncia, abdica ou não quer assumir, aquilo passa para o outro que está na linha sucessória. E quando passa para o outro,
aquilo sai da sua família e vai para o outro, e a sua família não tem mais, e é a família do outro que tem. E aí é mais ou menos o seguinte: digamos que vai sempre para o irmão mais velho. Meu irmão mais velho é o Elias. Vamos dizer, o papai morreu, o Elias seria o rei novo, né? Mas o Elias não quis, por alguma razão, ele abriu mão para o Daniel, e o Daniel quis. Depois que o Daniel morrer, não vai de volta para o Elias, não vai de volta, não vai para o Moisés, vai para o filho do Daniel, vai para o Diego, vai para o Derek, vai para o Eric, vai para as meninas, e vai para os netos, e bisnetos, e trinetos, e tetranetos, e assim sucessivamente. Ou seja, o eixo da realeza que estava nesse tronco mudou para esse outro tronco. Ou seja, quando você olhava assim, dizia assim: esse daí não vai ser rei, mas esse daqui abriu mão, ou não pôde assumir por alguma razão, então vai para ele. E nele, através daquele indivíduo, começa uma nova história para a família, não só para ele, mas para toda a sua descendência. Deus tem algo novo a fazer. Ele vai quebrar maldições, ele vai quebrar, aleluia, as palavras malditas da ancestralidade, coisas que já vinham se arrastando ao longo dos anos. Você diz assim: eu vou viver isso, vai nada, porque você foi lavado pelo sangue de Jesus, você foi banhado pelo sangue de Jesus, você foi banhado pelo sangue de Jesus. Jesus tem uma nova história para você, Ele tem um novo tempo para você, e aqueles que descendem de você receberão da parte de Deus uma nova história. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus, fica de pé no seu lugar em nome de Jesus, aleluia! Amana Kandaramashurabai. Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Senhor. Com a permissão do pastor, eu queria chamar as cantoras aqui, se pudessem cantar a Clamo Jesus. É possível cantarmos Clamo Jesus? Vem aqui então, vem cá você também, vamos fazer aqui um trio abençoado aqui, cantando Clamo Jesus. Tinha um programa lá no Brasil que era dirigido por um apresentador chamado Fausto Silva. Ele era gordão igual eu, assim, ficou conhecido como Faustão. E o Faustão, ele tinha uma frase: quem sabe faz ao vivo. E elas aqui sabem muito, né? Então coloque aí, Clamo Jesus, vamos cantar. Enquanto você estiver cantando Clamo Jesus, você saiba que você foi abençoado por Jesus. Você saiba que essa bênção vai se estender para a sua família, ela vai se estender para a sua casa, ela vai se estender para os seus negócios, ela vai se estender, aleluia, para a sua vida ministerial, ela vai se estender para os seus funcionários, ela vai se estender para os seus patrões, ela vai se estender para os seus sócios, ela vai se estender para os seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, ela vai se estender para toda a sua casa. Em você, Deus começa uma história de bênção na sua família e na sua casa.